Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Estamos de volta para o segundo episódio do Expresso Sindimepa, que desta feita entrevistamos o Dr. Wilson Niwa, este gestor, colega médico, também empregado, como a maioria de todos nós, com vasta experiência em gestão. E exatamente por essa sua experiência e preocupado com a questão da saúde dos planos de saúde que todos nós consumimos, e os ouvintes, as pessoas que nos acompanham seguramente também consomem, eu queria saber de você, Niwa, se a gestão dos planos de saúde privados são feitas, a governança é feita de forma profissional, como a moderna governança prescreve. Ou seja, se aqueles que fazem a gestão são profissionais de mercados com dedicação exclusiva, ficando a participação dos associados, mas no conselho de administração, já que eles são part-time. Bom, doutor Wilson, essa pergunta ela é muito pertinente e eu acho que é muito importante. No passado, existiam milhares de planos de saúde, e muitos deles, com a vinda da regulação da ANS, muitos deles não resistiram à regulamentação. Então, hoje, a ANS tem uma preocupação muito grande no sentido de garantir a sustentabilidade dos planos de saúde, porque os planos de saúde, eles têm como seus clientes, milhares de pessoas que dependem desse plano de saúde. Então, não é salutar, nem é intenção, acredito, que a ANS tenha problemas com a sustentabilidade dos planos de saúde. Então, para evitar, digamos assim, a quebradeira ou a má gestão dos planos de saúde, a ANS ela regulamentou através da RN 518, que a partir de 2023, que é este ano agora, todas as operadoras de plano de saúde são obrigadas a implantar a governança corporativa. Isso justamente para evitar que haja a má gestão e que os planos de saúde venham a ter dificuldade econômica financeira, e por conseguinte trazer, digamos assim, consequências para os usuários do plano. Então, no passado nós tivemos exemplos de vários planos de saúde que quebraram e que deixaram, digamos assim, muitas sequelas, porque quando um plano de saúde ela é liquidada ou vai à falência, ela precisa transferir, digamos, os seus clientes para uma outra carteira, Ou muitas vezes essas pessoas ficam sem, digamos, plano de saúde e vão ter que utilizar os serviços do SUS. Então, eu acho que agora com a regulamentação da ANS com a 518, essa fiscalização, essa gestão está se tornando cada vez mais profissional. Hoje ainda existe um período, digamos, de transição, de adaptação, nem todos ainda estão adequados, mas a tendência é que se adeque, porque a ANS, o órgão regulador, ela deu um benefício para quem aderir ou conseguir alcançar a implantar a governança corporativa. Porque uma vez implantado, vai passar por um processo de acreditação, E uma vez sendo acreditado ou preenchendo os pré-requisitos, ele vai ter um benefício de 15% na redução do ativo garantidor, Vai ser baseado, capital baseado em risco. Então, hoje, as operadoras precisam ter depositado, ter uma garantia em depósito, numa conta vinculada à ANS para garantir a sua operação. Então,
ele tem um valor X, né, vamos supor, é 100% do CBR, mas se você tem a governança implantada, você reduz em 15%. Então, isso é um benefício grande, né, para as pessoas que... Para as pessoas não, para as operadoras que implantarem essa governança. Em cada tá? 1 milhão, 150 mil reais seria o desconto Se por fosse, ter a implantação da governança. Sim, exatamente. É uma boa. Então, com certeza, margem. Isso aí Muito vem ajudar em muito, né, as operadoras, e é uma garantia de que a gestão vai ser feita de forma correta, porque um dos pilares dessa questão da governança é a gestão de risco e o controle interno. Perfeito. São os dois órgãos que precisam estar bem, digamos assim, formatados dentro da empresa. E dentro desta preocupação, e os planos de saúde dos funcionários públicos, em todos os níveis, como estão? Estão bem administrados com a governança que se precisa ter, estão superavitários, são deficitários, enfim, faça comentários a respeito disso, porque nós estamos esclarecendo aqui todos aqueles que nos acompanham sobre a situação de planos de saúde. Existem, né, as autogestões. As autogestões são, digamos assim, funcionam como se fosse um plano de saúde, mas que não é regulamentado pela ANS. Então, eles adotam algumas regras da ANS e algumas outras elas não adotam. Por exemplo, o plano de saúde do Tribunal de Justiça da Justiça Eleitoral. Ele funciona como um plano de saúde, como se fosse um plano de saúde, contrata serviço de prestadores, mas não está regulado pela ANS. No nosso caso, no nosso estado aqui, a gente tem o IASEP, que é um plano de saúde, como se fosse um plano de saúde, que é de um órgão público, mas que não é regulado pela ANS. Ele tem as suas regras próprias, e tem, digamos, os seus controles adequados lá dentro da lei que criou o plano de saúde. Dentro do estado do Pará, eu acho que é o que tem maior número de usuários. É o maior, Maior. É o maior, tem um quantitativo de usuários, eu acredito, da última vez que eu tive informações, mais de 200 mil usuários, desse plano. Então, é um plano muito grande, uma estrutura grande, e obviamente que sofre as consequências e as mazelas, das questões políticas envolvidas, no plano de saúde, que digamos assim, governamental. Quando muda de gestão, muda de gestor, mudam as pessoas, e aí o modo de operação muda também. Sobre a ação política do momento, em função do governo do momento, da administração pública do momento. Nós conhecemos bem isto, infelizmente. Todos nós médicos, que trabalhamos no serviço público, eu acho que tem a vivência, o dia a dia, entra governo, sai governo, melhora uma coisa, piora outra, e sempre fica, digamos assim, no vai e vem. E dentro desta linha, o que falta, se é que falta, na sua opinião, na sua experiência, ao SUS para atender os brasileiros de forma adequada? Considerando que são os mais necessitados, aqueles que não podem pagar um plano de saúde privado, que recorrem ao SUS. Eu invoco, inclusive, a sua veia de sindicalista para fazer a crítica construtiva, como é padrão e hábito nosso no Sindicato dos Médicos. Eu acho que a gente trabalha e vê ao longo dos anos, é histórico, o investimento na área de saúde, sempre nas campanhas políticas, a educação e a saúde sempre entra como prioridade, mas na hora da execução, da operacionalização, não parece que é prioridade. A gente sempre tem
falta de recursos, né? Falta de material, falta de condições de trabalho, falta de material, medicamentos, e isso daí tem sido uma constante, né? Obviamente que isso daí reflete a falta de investimento maior, e também uma boa parte disso eu acho que é uma falta de organização também, por parte dos gestores. E também eu sempre costumo dizer que a nossa classe de médicos, né, tem uma parcela de culpa nessa história aí, porque não participa de debates, não participa, digamos, no sentido de trazer a discussão, de assumir a responsabilidade também, de trazer isso, né, como uma responsabilidade nossa, de conversar, de buscar soluções e trabalhar para a melhoria do serviço como um todo. E há um desperdício muito grande também de recursos. A gente sabe, né, quantas e quantas vezes a gente vê noticiários aí de que venceu determinado tipo de produto, insumo, essas coisas que estava ali guardado, né, num quarto ou numa sala e que estragou e que não foi usado, ou de equipamento que comprou e que não foi instalado e que ficou, né, guardado e que quando vai usar já não serve mais. Então há uma falha aí, tanto no planejamento quanto na execução. Eu sou anestesista, como você sabe, e há muitos anos atrás eu ainda era médico do pronto-socorro municipal, e naquela ocasião, por licitação, compraram uma série de carrinhos de anestesia, na verdade 3 carrinhos de anestesia, para equipar as 3 salas de cirurgia daquele hospital. Quando os carrinhos, sem consultar ninguém, né? Quando os carrinhos chegaram, eles trouxeram uns vaporizadores de um produto chamado isoflurano, que não era do padrão da prefeitura, da SESMA. Não se tinha aqui. Resultado, eles ficaram encostados, esperando a substituição desses vaporizadores, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 4 anos depois, para nossa surpresa, eu e de um colega, Dr. Moraes, anestesista também, éramos colegas de plantão, chegaram 3 novos carrinhos com outro tipo de vaporizador apropriado para o halogenado, quer dizer, para o anestésico que nós usávamos lá. Estou citando esse exemplo, isso não vou identificar o ano em que isso aconteceu, sim, que já tem realmente muitos anos, imagina, eu já estou aposentado há tanto tempo, mostra a falta de cuidado, não é? Como é que você vai fazer uma licitação sem que tenha entre os licitantes profissionais que possam orientar o que pedir? Então, isso é uma prova do desperdício, né? Isso aí, a gente encontra esse tipo de coisa em todos os níveis. Quando eu fiz o concurso, certa vez, abriram vagas para odontólogos, fez o processo seletivo, houve a contratação, mas não tinha gabinete odontológico, né? E aí os colegas ficaram fazendo serviços administrativos e ficaram lá 1 ano e pouco, até montarem o gabinete odontológico para eles poderem trabalhar. Então, esse tipo de coisas que acontece, né? Acontecia e eu acredito que continua acontecendo, né? Talvez aqui não tenho certeza, mas existem, né, não nessa situação, mas em outras situações de contratação de serviços, compra de materiais, né, medicamentos, equipamentos, com interesses que às vezes não são interesse, digamos, da instituição, digamos, como de benefício para a população, né? Às vezes as pessoas, infelizmente, a gente sabe no serviço público como
essas coisas costumam acontecer. Muitas vezes, né, acaba-se comprando coisas que não necessitariam e deixam de comprar coisas que precisam. Em relação a concurso público, eu, inclusive, faço parte de um concurso nessas condições. Só que mais complicado ainda, porque naquela ocasião houve um movimento com paralisação de médicos, inclusive de anestesistas, e você sabe, a paralisação de anestesistas é um problema muito complicado, porque param as cirurgias todas. E aí, naquela ocasião, já estava sendo preparado um concurso para o Ministério da Saúde e incluíram a especialidade de anestesista. Fizemos o concurso e fomos aprovados, se não estou enganado, 12 de anestesistas. Foi feito o processo todo, assinado o contrato, assinado carteira e tal. Aí reuniram para dar as boas-vindas e para distribuir os anestesistas. Aí que descobriram que aqui no Pará não tinha hospital federal do Ministério da Saúde. Né? É a falta de planejamento, né? A falta de planejamento associada ao desperdício. Aí, é associado à falta de recurso. E aí, como é que resolve o problema? O único lugar que puderam mandar 2 anestesistas foi o Hospital Barros Barreto, ligado à universidade, e os outros tentaram mandar para os hospitais privados, e claro que os proprietários, aqueles que eram conveniados com o SUS, não, aqui não. Como é que eu vou ter aqui um funcionário público trabalhando no meu hospital? Como é que eu vou exigir dele carga horária, controlar a carga horária? E aí, se eu coloco um funcionário público aqui, os outros anestesistas não vão dar cobertura à noite, quando tiver urgência, mas chame o funcionário público e tal, porque está tirando mercado de trabalho. E essa confusão toda. Resultado, acabaram distribuindo os anestesistas todos, alguns no pronto-socorro, alguns na Santa Casa, outros no Barros Barreto e assim por diante, outros no Afiloiola, que não estavam precisando, já tinham os seus profissionais, né, da próprio quadro, enfim. Mas são essas histórias que nós estamos revelando aqui que mostram a falta de controle, né, de planejamento do serviço público, infelizmente. Bom, assim encerramos esse segundo episódio com o Dr. Wilson Niwa. Reserve o cafezinho para o terceiro episódio na próxima semana, ainda com o Dr. Niwa, passando a sua experiência na gestão pública, na gestão privada, gestão pública porque ele é funcionário público, acompanha a gestão pública de perto, e também como médico, que com toda a sua experiência clínica. Então, nos aguardem para o terceiro episódio desta série com o Dr. Wilson Niwa.